voltando aqui para o nosso Espaço Gourmet com a nutricionista Priscila Francischini. Agora a gente vai estar fazendo aí um suco antioxidante e também antiedema. Antiedema, anti-inchaço. Olha só, gente, papel e caneta na mão para anotar a receita. Suco antioxidante e antiedema. 200 ml de água de coco, uma fatia de melão, uma xícara de chá de polpa de frutas vermelhas com amoras, framboesas e morangos. Uma colher de sobremesa de aveia em flocos, raspas de gengibre a gosto. Para esse suco a gente vai usar um copo de água de coco. A água de coco ela é ótima para hidratar, é ótima para a saúde do intestino. A gente vai usar 2 colheres de morango, tá? Morango também tem propriedades diuréticas e antioxidantes. Em mercados, Liliane, a gente encontra polpa de frutas vermelhas. Essa aqui que a gente vai usar é de amora, framboesa e morango. Também a gente vai usar uma unidade de polpa de frutas vermelhas. A gente vai usar uma fatia de melão. Quem quiser pode até bater a semente do melão junto na vitamina. Também, né? Quem tem o intestino... Ela não fica amargo o suco? Ele um pouquinho, mas muito, né, muito pouquinho, porque daí as frutas vermelhas, elas acabam tirando um pouco desse, né, desse amargo. A gente vai usar também a aveia em flocos. A aveia, ela é riquíssima em nutrientes, ela ajuda demais na função intestinal, também é rica em selênio, zinco, magnésio, ferro, cálcio. A gente pode substituir a aveia por quinoa em flocos, tá? Ou o próprio germe de trigo que eu falei, que ele tem propriedades relaxantes, então para gestantes que estão muito irritadas, também dá para trocar a aveia pelo germe de trigo. Então vamos lá. Liquidificar. Como eu falei antes, o gengibre ele ajuda, né, na azia, no desconforto como enjoo. Então esse suco é opcional, mas dá para adicionar raspas, né, ou as rodelinhas de gengibre também. Então vamos brindar aí com o suco, né, Pri? Tô curiosa aqui para provar o suco. Saúde! Muito gostoso. Delicioso! Para quem quiser o suco mais doce, não tem necessidade, né? Mas algumas pessoas preferem. Você pode usar, como eu falei, o adoçante stevia, né? Ou até mesmo açúcar demerara, açúcar orgânico, açúcar mascavo, também são opções. Priscila, você trouxe alguns ingredientes para a gente estar comentando aqui sobre os seus valores nutricionais. Gestante, consuma gorduras boas, né? Às vezes a gente fica, ai, mas vou engordar, consuma gorduras boas, que aí não precisa se preocupar com essa questão de ganhar esse peso excessivo. Então eu trouxe aqui pra gente mostrar o azeite de oliva, né? Use o azeite de oliva na sua salada. Para cozinhar ele não é o azeite tão indicado, mas na salada você pode até montar um mix de azeite de oliva com o de gergelim, que também é muito rico em cálcio, é super anti-inflamatório, é uma gordura muito boa que melhora também o desenvolvimento neurológico da criança, do feto. Eu trouxe o abacate. O abacate também, muitas pessoas falam, ai Priscila, mas não engorda, não, né, não vai me fazer ganhar peso. Não, o abacate, ele é um alimento mais gorduroso, mas é uma gordura poliinsaturada, é uma gordura boa. Também já foi comprovado que melhora a função neurológica, o desenvolvimento neurológico. E como eu falei antes, ele também alivia o estresse e a tensão gerados na gestação. E o mais... Muitas pessoas comem o abacate com açúcar, não tem problema? O ideal não é com açúcar, né? Eu já falo porque eu sou uma delas, né? O ideal é comer ele puro, né? A gente comete alguns pecados, mas o ideal do abacate é comer ele puro. Então, nem eu falei, melzinho, talvez, melzinho, né? Então, algumas trocas. O mel, né? O açúcar demerara,
o adoçante, então, mas o açúcar refinado não utiliza, Uhum. né? E assim, isso é muito interessante, mas é uma questão de hábito. Os primeiros dias, se você comer sem açúcar, você até faz uma carinha feia, assim, mas passa uns 15 dias o teu organismo já começa a mudar o paladar e aceitar esse novo sabor que é verdade, maravilhoso. Priscila. Isso aconteceu comigo porque eu tomava chá com açúcar. É. Ou com adoçante. E eu passei no início a cortar o açúcar e o adoçante e saborear mesmo, apreciar o sabor do chá. No início não foi muito fácil. Hoje eu não consigo colocar açúcar no chá de jeito Você nenhum. vê como o açúcar ele mascara, né? Você não sente o sabor do alimento. Não sente o sabor, exatamente. Mesma coisa com abacate. E é maravilhoso o abacate, muito gostoso, muito. Também dá para fazer várias vitaminas, então utilize abacate, uma gordura muito saudável. E, né, por último que eu deixei, que eu acho que é um dos mais importantes para todas as gestantes que eu atendo, eu prescrevo, que é o ômega 3. Eu aqui trouxe ele em cápsula. Uma opção também. Uma né? opção, claro, que existem, a gente tem os peixes ricos em ômega 3, sardinha, atum, salmão, arenque, eles são ricos em ômega 3. Só que nem todo mundo consegue manter uma boa, né, uma ingestão adequada de peixe. E o que uma gestante precisa por dia, em média, de ômega 3 é umas 600 a 700 miligramas. Isso durante toda a gestação? Isso por dia ela precisa. Então, isso às vezes por alimentação só nem sempre é tão fácil, né, de estar conseguindo. Então eu sempre prescrevo o ômega 3 em cápsula. O ômega 3, além de toda a ação anti-inflamatória para a gestante, na questão do feto, ele é maravilhoso, porque ele melhora muito o desenvolvimento da criança cerebral. Isso já foi comprovado, menor índice de déficit de atenção, maior concentração, melhor memória de trabalho, melhor QI, um QI mais alto, então ele é muito interessante. Você não precisa tomar só durante a gestação. Depois, ali na amamentação também é muito interessante. Uma cápsula por dia, Priscila? De 1 a 2, aqui eu trouxe para vocês verem cápsulas de 1 grama, né, 1000 miligramas. O ideal de 1 a 2 cápsulas ao dia. Né, já é E o bacana é que não irrita o estômago, né? A cápsula gelatinosa. Cápsula gelatinosa. O que pode acontecer, algumas mulheres no início, voltar um pouquinho o gosto do peixe. Mas isso a gente consegue melhorar, às vezes colocando junto com a refeição, às vezes com um chazinho, né, digestivo. Com suquinho aqui, com né? Suquinho junto, ele melhora esse efeito, mas ele é muito bom. Existem estudos que mostram que o ômega 3, ele diminui muito a questão do risco da criança depois desenvolver obesidade, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes na vida adulta. É muito interessante. A questão do plástico, tá, durante a gestação. Isso não só durante a gestação, é uma coisa que as pessoas têm que começar a evitar de usar nas suas casas. É o plástico mesmo. Então, o que a gente tem o hábito? Esquenta coisa no potinho plástico, no micro-ondas, né? Guarda as coisas no potinho plástico. O plástico ele tem uma substância chamada bisfenol. Tá? Esse bisfenol ele é tóxico, tá? Muitos estudos têm mostrado ele ligado à obesidade. Tá? E em relação tanto à gestante como ao feto, ele pode causar alterações hormonais, que daí também podem desencadear outros problemas. Então evite o uso, né, do potinho plástico, principalmente para esquentar alimentos, porque esse bisfenol ele pode migrar do plástico para o alimento, gerando essa toxicidade. Então use potinhos de vidro, o próprio inox, né? Claro, no micro-ondas não dá, mas se for aquecer no micro-ondas, evite o pote de plástico. Tanto que algumas mamadeiras hoje, se você for notar, elas estão escritas livre de bisfenol. Né? Então isso é interessante você começar. E muitas vezes a gente não sabe nem o que é, né? Exatamente. O que é o bisfenol? Ele é uma substância tóxica né, utilizada para fazer o plástico, para dar essa textura, né, a dureza. E ele, para o nosso organismo, tem esse efeito. Ele cria, o que a gente chama de um ambiente obsogênico, pode aumentar as chances de obesidade, doenças cardiovasculares, tudo isso. E essas alterações hormonais, como eu te comentei. Então, uma coisa simples, vá trocando aos poucos, trocando aquele potinho de plástico pelo de vidro, até sumir Vendo
que você coloca no micro-ondas, né? Isso, exatamente. Ao invés de esquenta num prato, não precisa ser, né, no pote. Que o aquecimento é o pior, sabe? Para estar esse bisfenol migrando pro alimento. É isso aí, né? Olha, uma aula aqui com a nutricionista Priscila. Sensacional, né, Muito Priscila? obrigada. Muito bom. Muito obrigada. E olha, a gente vai pro quadro agora da Flavinha Prost. E daqui a pouquinho a gente volta com a Priscila.